Você é usuário de PSCAD e teve dúvida onde encontrar alguns componentes na biblioteca do PSCAD? Ou de repente você nunca nem abriu o programa? Fica comigo que eu vou te mostrar onde encontrar todos os componentes da biblioteca. Olá, bem-vindos. Eu sou o Sebastian, engenheiro e doutor em engenharia e já trabalhei por mais de 7 anos com o PSCAD. E eu vou apresentar para vocês a biblioteca do PSCAD, cada um dos componentes, as pastas e onde encontrar cada um dos elementos. Então, vamos lá, vamos abrir o programa. Uma vez que a gente abre o PSCAD, a gente vai ter essa tela aqui. De repente, você vai ter outra tela, mas geralmente ela começa com a Start Page. Então, vamos lá. A gente quer entrar na biblioteca, vamos explorar a biblioteca. Tem duas formas de a gente ir. Podemos ir diretamente no Workspace, aqui dando doble clique no Master. Ou podemos ir só apertando na aba aqui em cima. Vamos lá. Eu estou aqui e posso ir rapidinho na minha aba de Master Main. Tá bom? Quando a gente abre a biblioteca, vemos várias pastas onde todos os componentes foram organizados dependendo da funcionalidade que cada um tem. Quando a gente abre, vê que cada pasta apresenta os elementos mais representativos de cada grupo. É o acesso direto a esses componentes. Mas se você quer explorar mais dos elementos, basta dar um doble clique na setinha que cada grupo tem. Aí você abre outra janela onde estão todos os elementos, todos os componentes desse grupo. Se você quiser voltar, você pode ir aqui em cima no menu e dar um back. Ou, se você quer voltar mais rapidamente, você pode simplesmente dar um backspace com o teclado, que ele rapidinho volta. Isso não funciona apenas para a biblioteca, senão como também para qualquer bloco que você criar ou qualquer elemento que esteja dentro de outro elemento. Então vamos explorar todos os grupos que o PSCAD apresenta e vamos ver cada uma dessas pastas que outros componentes temos, além daqueles que eu lhe ofereço rapidamente. Vamos começar com os elementos passivos. Se a gente abrir os elementos passivos, a gente vai encontrar elementos básicos, resistência, indutância, capacitância, inclusive a terra. A gente vai ter elementos constantes ou variáveis, né? Vamos também ter cargas trifásicas. A gente vê a diferença de cargas trifásicas com componentes monofásicos, na verdade, componentes monofásicos com componentes trifásicos, porque os trifásicos estão em negrito, eles são um pouquinho mais grossos. Nessa pasta a gente também encontra alguns filtros já prontos. Temos uns passa-baixas, uns passa-altas, passa-vanda, tudo mais. Mas você também pode criar seus próprios filtros com os componentes básicos, né? Eles vão te dar algumas possibilidades. Nessa pasta a gente também encontra alguns elementos bem importantes, como a transposição, gaps, para-raios, tem algum reator de saturação. Os dos mais importantes que a gente encontra aqui são splits, que são elementos que levam circuitos unifilares para circuitos tripolares, ou splits que levam circuitos duplos a circuitos individuais. Recentemente, o PSCAD adicionou um modelo equivalente de rede que depende da frequência, que é esse aqui. Ele foi criado por Manitoba, é um trabalho deles que funciona perfeitamente quando você está analisando circuitos. Para sistemas de potência, esse elemento ajuda para modelar elementos típicos, como sistemas, alguns transformadores, equivalentes de sistema, ou algumas linhas curtas. O seguinte grupo de elementos que vamos explorar são as fontes. Quando a gente abrir as fontes, vamos encontrar duas colunas, umas com diagrama unifilar e umas com diagrama trifilar. A princípio, todas as fontes são iguais, pelo menos as trifásicas. Vamos ver que temos algumas que têm a entrada de frequência, de fase, de tensão. Algumas têm impedância interna, algumas são ideais. Tem outras que têm impedância de aterramento. A princípio, todas são fontes iguais. A única coisa é que você vai modificar ela dependendo das características que você colocar. Então, no caso, se eu mudar o tipo de impedância, colocar resistivo, olha como ele vai mudar. De repente eu quero ter um controle da fonte externa, então eu posso mudar ele e ele vai criar entradas, como falei, tensão, fase, frequência.
A fonte vai mudar dependendo das características que você escolher. E da mesma maneira, você pode transformar essa fonte para uma versão tripolar, que a gente encontra na parte direita. Na parte de baixo da pasta, a gente encontra umas fontes monofásicas. De novo, vemos que elas são monofásicas porque a linha dela é menos grossa. Tem outro tipo de fontes que são fontes de corrente, tem algumas fontes harmônicas, tem algumas fontes fotovoltaicas e algumas baterias. Na parte de medidores, o PSCAD apresenta os medidores sendo utilizados. Quer dizer, eles montaram uma rede e colocaram alguns elementos como deveriam ser colocados no seu sistema. Então, nesse caso aqui, eu quero fazer uma medição de tensão RMS trifásica. O que eu preciso? Além de ter um medidor, vou ter um componente que me mede essa RMS trifásico. Para potência, vou medir tensão e corrente. Aí a gente vê que temos uma representação unifilar ou uma representação tripolar. Nessa pasta a gente também encontra um componente bem interessante, que é o componente de impedância harmônica. Esse componente vai te dar uma resultante da impedância vista desde esse local. É tipo um scanner de frequência nesse local. Na parte direita dessa pasta, a gente encontra alguns usos do FFT. A gente vai ver que tem outras pastas que também tem o FFT, mas é o mesmo componente. Eles só te apresentam o uso que você poderia ter para analisar circuitos utilizando o FFT. Os elementos de entrada e saída estão nessa pasta aqui. A gente tem vários métodos de interagir com o nosso circuito. Temos o slider, que é um controle contínuo desde um valor até outro superior. O switch, que apenas vai dar um 0 e 1, é um controle digital. O GEAL, que vai te dar valores fixos, já você pré-definidos. E o botão, que vai te dar uma saída 1 e 0, dependendo o que você apertar. Nessa pasta, a gente encontra um dos componentes mais importantes do PSCAD, que é o Multiple Room. Ele te permite fazer várias rodadas com o mesmo circuito, mudando alguns parâmetros do seu circuito. Então, você pode fazer uma rodada de análise de faltas, você mudando o tipo de falta, a resistência da sua falta, inclusive a posição. Nessa pasta, encontramos alguns elementos adicionais do Multiple Room, como gravar mais canais, ou encontrar o ótimo de algum canal. Outros componentes que conseguem você interagir com seu módulo também estão presentes aqui, como é a edição do plot, que você pode modificar o passo do seu plot, ou o dar stop ou pause na sua simulação, dependendo de alguma condição. Quando criamos módulos dentro do PSCAD, precisamos externalizar algumas variáveis. Essas variáveis podem ser elétricas ou de controle. O PSCAD tem um grupo na biblioteca para esses labels, essas etiquetas que permitem interagir entre módulos. Além disso, ele apresenta alguns elementos que permitem interagir entre arquivos externos, como são essas etiquetas wireless. Um dos módulos mais utilizados é o miscellaneous, ou variados, onde a gente vai encontrar várias etiquetas de números, pode ser números digitais, números fixos, números reais. E também algumas etiquetas para controlar a rodada. Então você pode ter o delta, o tempo que você está rodando. Nele também vamos encontrar alguns elementos para criar arranjos, tanto para criar quanto controlar ou escolher algum elemento dentro de um arranjo ou um vetor. Quando entramos nesse módulo, encontramos dois elementos bem interessantes também, que são os elementos decorativos. Você pode dividir seu canvas utilizando um divisor, ou você pode também colocar elementos de informação, como são os sticky notes, onde você pode deixar informação para alguém que esteja trabalhando no seu programa, ou para você mesmo também. Um dos módulos mais utilizados na proteção é um grupo de lógica, e combinado com o grupo anterior, também permite você criar bastantes elementos. Quando a gente abre, encontramos várias portas lógicas, alguns buffer, flip-flops, multiplexores e lotes. Continuando na nossa lista, breaks e faltas aparecem no mesmo grupo. Se a gente entrar na página, vamos encontrar dois circuitos, um para break e um para faltas, já pré-montados. O interessante é que o PSCAD mostra como utilizar o breaker. Pode ser um break monofásico, pode ser um break trifásico, pode ser um break com vista trifilar. E além disso, temos um bloco de controle de tempo.
Um dos componentes mais interessantes que encontramos aqui é o controle de break estático, que cria uma aleatoriedade no fechamento dos polos do disjuntor. No caso das faltas, encontramos como utilizar uma falta de forma trifilar ou uma falta de forma unifilar. Elementos como o controle também estão inclusos nesse grupo. O PCCAD apresenta dois tipos de modelo de transformador, um modelo clássico e um modelo UMEC. O modelo clássico ele representa as características elétricas do transformador, porém o transformador UMEC é representado com variáveis geométricas do transformador. Nessa pasta a gente encontra dois grupos de nó, um unifilar e um trifilar. E para o transformador clássico a gente tem transformadores de 2 enrolamentos, 3 e 4. Temos duas representações unifilares de círculos ou de enrolamentos, enquanto só temos uma trifilar. No final da pasta a gente também encontra transformadores monofásicos, que encontramos também de 2 enrolamentos, 3 e 4. No final a gente também tem alguns modelos de autotransformadores, tanto monofásico como trifásico. O PCCAD tem alguns modelos de máquinas já pronto, como máquina síncrona, máquina de indução, alguns modelos DC, alguns modelos de máquina de polos permanente, e ele apresenta alguns blocos de controle dessas máquinas. É interessante que a gente também tem um modelo de turbina eólica já pronto, onde você só tem que colocar alguns elementos. Para linhas de transmissão, é necessário você criar seu próprio componente para criar a definição da sua linha de transmissão. Porém, nessa biblioteca, o PCCAD apresenta um pequeno tutorial de como você criar sua linha de transmissão. Ele vai te apresentar os terminais e ele vai te dar 3 modelos de linha. Então, vamos ter o modelo de Bergeron, o modelo dependente da frequência por face e o modelo dependente da frequência por modos. Nesse bloco aqui, ele também te apresenta alguns modelos de geometria de linha, tanto AC quanto DC, já prontos. Porém, ele também te dá a possibilidade de você criar sua própria geometria, você adicionar cada um dos elementos de geometrias que você não tem existentes aqui nessa biblioteca. E no caso de você não ter uma geometria, se não ter os valores da linha de transmissão, você também pode entrar nele. Na biblioteca a gente também encontra outra seção que é para modelo Pi. Então a gente vai ter modelos de Pi acoplados para um único circuito ou para circuito duplo. O PCCAD também tem um modelo de cabo que não tem efeito capacitivo, que é para cabos curtos, então só apresenta resistência e indutância. O PCCAD tem uns componentes muito interessantes que são os sequenciadores. Os sequenciadores não são mais do que blocos que te permitem criar esquemas para analisar faltas, controles de breaker, sistemas de proteção. Você pode ter criar manobras, uma energização de uma linha, um religamento monopolar, tripolar, dependendo como for sua manobra. Eles apresentam alguns elementos que podem ser controlados por tempo ou por cruzamento por algum sinal. Então, se o sinal cruzar por 0, ele vai atuar. Então, os sequenciadores eles vão funcionar como uma cadeia. Então, cada vez que um bloco atinge seu objetivo, vai ativar o seguinte bloco. Então, nesse aqui, o PCCAD apresenta um exemplo de uma falta rápida para um circuito simples. Vemos que a gente tem um controle de ângulo de falta e de tipo de falta. O PCCAD conta com alguns blocos para análise de proteção. Então, eles têm alguns elementos já prontos, como o 21, o 68. Temos o diferencial, o sobrecorrente. Temos uma detenção de sobrecorrente, o 50, 51. Temos um elemento direcional. E temos elementos de medição, como são PTs e CTs. Nesse grupo, a gente também tem alguns elementos para cálculo de impedância, que vão ser suporte para alguns estudos de proteção, como, por exemplo, na proteção de distância. Para terminar, o último bloco que eu vou te apresentar, e o último bloco que temos aqui, é o bloco de externalização e leitura de arquivos externos. Então você pode guardar algumas variáveis do seu sistema como arquivo contrei, que você vai poder colocar em alguns elementos externos, como pode ser um relé ou uma caixa de texto. E caso você tiver arquivos externos do MTDC que sejam da extensão .ut, você também vai poder ler esses arquivos dentro do PCCAD.
O PSCAD é uma ferramenta muito poderosa para análise de circuitos elétricos, sistemas de controle, sistemas de potência, com uma vasta gama de componentes nas bibliotecas. Se você ficou interessado, vou deixar embaixo todas as informações do nosso curso de PSCAD, do básico ao intermediário. Um curso de 3 dias, no total de 24 horas, onde a gente vai analisar a estrutura do programa, vamos analisar os seus componentes, linha de transmissão, sistemas de potência, faltas, proteção, entre outros. Entre em contato com a gente para mais informações. Muito obrigado por nos assistir. Até mais.